Hoje nós vamos falar basicamente sobre freezer e congelamento de massas e recheios. O congelador, sabe quando você compra uma geladeira e ela tem uma porta só? E dentro, quando você abre a porta da sua geladeira, tem aquela portinha? Aquilo é um congelador. O congelador, gente, ele atinge mais ou menos a média de 0 graus. Ou seja, é muito baixa a temperatura dele. Ele não consegue, aliás, ele não consegue atingir altas temperaturas para poder manter o alimento. Então, sempre que você for congelar algo no congelador, a validade dele fica menor. Então, a diferença entre freezer e congelador é a temperatura, né? Eu até anotei aqui, ó, o freezer, a gente consegue atingir temperaturas aí de até 20 graus, 25 graus, né, negativos. Já o congelador, não. E, gente, tem, assim, muita diferença na hora na validade dos produtos. Então, se você quer congelar um produto e você quer manter ele congelado por muito tempo, o congelador não é indicado. Freezer é quando você tem... Sabe aquela geladeira? Freezer você acha de várias maneiras. Sabe quando você tem a geladeira e ela tem 2 portas? Isso é freezer. Quando o freezer, ele é separado da geladeira. Isso é um freezer. Ou quando ele é sozinho, ou quando ele é horizontal. Então são coisas completamente diferentes. Vou começar a live falando sobre validade. No freezer, a validade é de 90 dias. No congelador, a validade é de 45 dias. E na geladeira, a validade das massas é de 10 dias. Só que isso tem variação. Isso não é assim, isso é regra. Então vamos lá, vamos falar sobre massas. Nina, qual tipo de massa eu posso congelar? Todas. Toda e qualquer massa você pode congelar. Desde uma massa chiffon, a um pandeló, a uma massa de pão de mel, a uma massa, sei lá, cara, genoise. Qualquer massa você pode fazer o congelamento, desde que você faça o congelamento da forma certa. Nina, qual é a forma de congelar da maneira certa? Quando eu pego a minha massa de bolo e eu coloco ela dentro do saquinho e fecho ela e coloco ela dentro do freezer, aqui dentro da massa tá cheio de ar. E o que acontece? O ar, quando ele, vai para altas temperaturas, baixas no caso, ele começa a criar cristais de gelo. São gotículas de ar que viram gelo. E aí, se eu congelar dessa maneira aqui, a hora que eu tirar todas essas gotículas de gelo, elas vão virar água. E aí o meu bolo perde a textura, o meu bolo perde a maciez, o meu bolo fica encharcado, o meu bolo vai ficar completamente diferente. Por quê? Pelo excesso de água de todas essas gotículas. Tá, Nina? E qual é a maneira certa de eu congelar o meu bolo? Você vai pegar o seu bolo, você vai pegar papel filme e vocês vão fechar ele no papel filme de uma maneira que não entre ar, que não tenha espaço para entrar ar. Ó, vocês vão fechando ele e vou fechar bastante. Então, ó, eu venho aqui, ó, e fecho ele exatamente para que não entre nada de ar. Ele tem que ficar exatamente desse jeitinho. Essa é a forma certa de vocês colocarem um bolo dentro do freezer. Não, ele tem que estar muito bem vedadinho. Qual é a próxima dica que eu quero dar para vocês? Coloquem etiqueta do que é e de qual a data. Vocês não têm esse costume. Eu tenho certeza que vocês não têm esse costume de colocar data. Beleza, Nina. Nina, e para descongelar, o que acontece? Qual é a maioria do problema aqui? A maioria do problema não é na hora do congelamento. Porque por mais que a pessoa congele, fique um pouquinho de ar e tal, beleza, né? O problema normalmente é na hora de descongelar. Como que você descongela? O pessoal pega o bolo e joga lá temperatura ambiente. Não façam isso. Até porque se você fizer isso, a sua validade ainda cai ainda mais. A hora que você tira do freezer, você tem uma validade aí, gente, pelo menos de uns 5, 6 dias pra frente. Aqui, ó, gente, eu tenho uma massa que eu congelei. Eu tenho muito costume de congelar massa na forma. Muito. Isso é hábito meu. Por quê? Porque pra eu não perder o formato da minha massa, principalmente a minha massa de chocolate, que é uma massa muito fofa. Então, o que eu faço? Eu asso a minha massa, certo? Gente, nunca na vida de vocês coloquem coisa quente dentro do freezer. Eu vou explicar depois o porquê. Mas não pode. Então, eu assei a minha massa desse jeitinho. Ela já esfriou, já tá perfeita, massinha, bonitinha, belezinha. O que eu faço? Se eu tirar, eu fechar ela todinha com papel filme, aqui ela tá firme, gente, porque ela está congelada.
congelada. Se eu fechar ela todinha no papel filme e colocar ela dentro do meu freezer, eu tenho medo de alguma coisa encostar, eu perder o formato do meu bolo, eu machucar meu bolo. Então o que eu faço? Eu pego o meu bolo, passo um plástico filme bem vedadinho e coloco. Assim que ele tiver bem durinho, eu tiro, venho aqui, fecho ele todinho no papel filme e libero a minha forma pra usar. Eu faço isso principalmente com bolo pronto. Gente, dá uma olhada, ó. Não deixo ar, não deixo em contato com o ar. Então, ó, eu fiz, tá vendo? Coisei a minha massa bonitinha e aí sim eu volto ela para o freezer, tá? Outra coisa que eu tenho muito costume de fazer é congelar a massa fatiada já. Por que eu congelo massa fatiada? Ela é muito rápida para descongelar. Ela descongela muito mais rápido. É mais fácil o uso dela, então eu prefiro. Nina, como você congela essas massas que são fatiadas? Para que eu não perca o formato, normalmente eu pego aqui, ó, uma plaquinha de isopor, coloco a minha massa aqui. O ideal é que seja sempre do mesmo tamanho. Coloco outro coisinha de isopor e vou colocando. Então, cortei mais massas, então eu venho, coloco mais uma, coloco mais uma placa, coloco mais uma placa, mais uma placa. E assim eu vou fazendo até formar uma pilha de massas para que eu não perca o formato dela e para que eu não estrague. E aí, filme, passo bastante filme nela, tá? Essa daqui eu cortei para vocês poderem ver. Nina, e recheio? Eu posso congelar recheio? Sim, você pode congelar recheio. Inclusive, eu tenho recheio congelado aqui, ó. Esse aqui é brigadeiro. Esse aqui é brigadeiro de limão siciliano. Então, eu normalmente congelo ele já assim, ó, no papel filme, tá vendo? O brigadeiro, ele não congela de ficar duro. Todos os recheios eu posso congelar? Não, você não pode congelar todos os tipos de recheio. Quais recheios, Nina, eu posso congelar e quais eu não posso congelar? Eu congelava, aliás, vou falar os que eu não posso congelar. Os que vão fruta fresca e os que vão à base de amido de milho, certo? Qualquer recheio, ou qualquer doce, ou qualquer creme, ou qualquer pudim, qualquer coisa que vocês fizerem à base de amido de milho, vai dar ruim na hora de descongelar. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um super beijo. E, gente, fica com Deus, tá? Tchau, tchau.